Pode deixar. Hoje eu só fico aceitando os alunos e coloco ali. Depois eu coloco a chamada, gente. Não vou esquecer, não. O link já tá aqui. Então, fechou. Então, pessoal, geografia. Oi? Já tá gravando. Beleza. Então, vou dar bom dia para quem assistir gravado depois, né? Vamos iniciar, então, nossa aula sobre geografia urbana, pessoal. A gente vinha falando nas últimas aulas mais sobre geografia física, né? A parte física da geografia. Agora a gente vai entrar um pouco mais para a parte humana da geografia, né? Não que há uma divisão, assim, muito concreta entre geografia física e humana, tudo é geografia, certo? Mas isso trabalha mais com a parte humana, né? A gente chama de geografia urbana, certo? E eu já começo com uma pergunta aqui para vocês, ó. As palavras cidade e município são sinônimos ou não? Podem colocar ali no chat, abrir o microfone, como vocês quiserem. O que vocês acham, pessoal? Pelo menos uns dois para responder, né? Estão acordando ainda? Vocês podem colocar só sim ou não. Bem curtinha. Temos dois não. A Gisele levantou a mão. Quer falar, Gisele? Muito bem. Acho que não, apesar de particularmente sempre ter usado como sinônimo. Muita gente. É verdade, né? A gente usa sempre como sinônimo. Então, pessoal, quem disse que não tá certo, tá? O que acontece, né? Nessa variação entre cidade e município, certo? Cidade é a área urbana do município, certo? Cidade é a área urbana do município. O município, ele é uma divisão administrativa, uma unidade federativa, certo? Que contempla tanto cidade quanto área rural, quanto campos, etc. A cidade é a área urbana do município. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, tá? Eu moro eu moro no município de Gravataí, tá? Mas eu moro fora da cidade de Gravataí. Por quê? Porque eu não moro na área urbana de Gravataí, certo? Eu moro num distrito aqui, Morungava. Eu moro fora da área urbana da cidade, do município de Gravataí, certo? Então eu moro no município, mas não moro na cidade. Mais ou menos claro? Então, gente, se um prefeito falasse o seguinte: eu vou fazer tudo pela cidade de Gravataí. Ele, no próprio discurso, gente, ele está excluindo a população da zona rural. Ok? Então, no discurso dele, para alguns leigos, ele acha, ele tá falando que vai fazer tudo por Gravataí. Não, né? Por toda a Gravataí, é só pela parte da cidade. Então, é só pela parte do rural. Oh, desculpa, da parte urbana. A parte do rural, então, está sendo excluída dessa fala dele, né? Então, não dá nem para cobrar, porque ele mesmo excluiu a fala. Brincadeira, sempre tem que cobrar, tá, gente? Sempre cobrem dos prefeitos. Isso aí. Então, assim, a cidade é a área urbana. E sobre essa área urbana, é sobre essa cidade que a gente vai falar um pouco sobre hoje. Certo? Sobre hoje, não. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? A gente não vai falar um pouco sobre hoje, certo? Então, não são sinônimos, pessoal. Cidade é uma parte do município, certo? A gente pode afirmar, então, que a cidade está dentro do município, mas o município não está dentro da cidade. A cidade está dentro do município, o município não está dentro da cidade, certo? Porque o município é constituído da cidade mais a parte rural. Aí alguém pode dizer, mas tem município que não tem área rural, até tem, por exemplo, a gente tem um município aqui perto, Cachoeirinha, não tem área rural, tudo é urbano. Aí a cidade contempla todo o município, mas são exceções, tá? Na maior parte das vezes os municípios têm área rural, e na maior parte das vezes também a área rural é bem maior do que a área urbana,
E tem certo? alguns municípios, gente, que na legislação ali eles colocam algo como rua urbano, ok? Que é para tem características urbanas, tem características rurais, mas é mais por questão de IPTU mesmo, para não ser tão caro, mas também não ser tão barato. Então eles fazem essa distinção, mas são raros os que têm. É, ruro urbano, né? Eu tô tentando entrar no mestrado por uma tese sobre as áreas ruro urbanas. É bem interessante. Olha. Então, sem dúvidas, ó, tem até um esqueminha ali para vocês fixarem na cabeça. E aí, pessoal, o espaço urbano é que é a cidade é só o espaço urbano. Tanto que, gente, quando fala de processo de urbanização, é o quê? O crescimento das cidades. O que é Isso mesmo. urbanização? Crescimento das cidades. Industrialização, crescimento das indústrias. Ok? Tem gente que fala, eu não sei o que é urbanização. Então, é crescimento das cidades. Quando as cidades crescem e dão lugar, então, como protagonistas em vez do rural. Eu nem me lembrava mais que tinha esse card que abria aqui. Eu já falei a informação antes dele abrir, né? Mas é que é isso, é o slide fica com eles, né? Então, para eles Eu, depois estudarem, ter eu, tudo. eu previ que ia vir essa informação na tela. Então, pessoal, aqui, ó, pro IBGE, certo? A área urbana, a cidade, ela é de caráter qualitativo, certo? Uma comunidade urbana é uma cidade, qualquer que seja seu número de habitantes. Vamos dar um exemplo, tá? Gravataí tem mais de 200 mil pessoas vivendo na área urbana, cerca de 260, das 280 mil que tem Gravataí, Chegou em 260 680. moram na área urbana. É. Glorinha, que fica aqui do lado, tem só 7 mil habitantes, e só uns 3 mil, mais ou menos, moram na área urbana. As duas são cidades? Sim, as duas são cidades. Certo? O que, Porque que nós, precisa ter para ser uma cidade, pessoal? Precisa ter um centro político, administrativo, certo? Em linhas gerais, pessoal, é onde fica a prefeitura, tá? Certo? É onde tem os serviços, o comércio, né? Onde fica a indústria, onde fica as estruturas, as infraestruturas da cidade, certo? Ficam nesse núcleo urbano, beleza? Então não se leva em consideração apenas o número de habitantes, tá? Queria falar, Carol. não, é que, gente, por que nós colocamos isso? Tem alguns países que, para ser cidade, tem que ter um número exato de habitantes. Aqui no Brasil não precisa ter esse número exato, basta ter as características, que por isso é um caráter qualitativo, que é aceita, tá? Então não é bem o número quantos tem, sim o que tem nesse espaço. Exatamente. Tem países que a estrutura urbana é toda diferente, né? Tem lá a aldeia. Eu me lembro que em Portugal tinha, dentro do município, haviam freguesias. Aí essas freguesias eram aglutinadas em uma divisão territorial chamada paróquia, como se fosse uma igreja, né? Era bem diferente. Aí, dentro do município, tinham freguesias e paróquias. Aí depois tinha um município. É bem diferente. E não tinha essa ideia de Estado também, né? Não tinha ente federativo. Enfim, cada país faz de um jeito. Mas nós aqui no Brasil é dessa maneira, pessoal. Tá? Por isso que a gente tem cidades com 10 milhões de habitantes e cidades com 800 pessoas, tá? O processo de formação e crescimento das cidades, pessoal, eu acho que isso aqui é muito importante da gente saber, né? O porquê que os núcleos, porquê que as cidades elas surgiram, né? E elas surgiram ainda na Idade Antiga, certo? Antes de existir cidade, como a gente conhece, tudo era rural, pessoal, certo? As pessoas, não exatamente rural como a gente conhece hoje, mas as pessoas viviam em meio à natureza, não haviam construções que originassem uma cidade, certo? Mas lá na Idade Antiga ainda, certo? Ainda antes de Cristo, quando houve a necessidade das pessoas começarem a comercializar coisas, é que houve a necessidade de criarem-se cidades, tá? Aqui são as ruínas de Tebas, ó, no Antigo Egito, né? Construídas cerca de 1500 anos antes de Cristo. Então, o que que acontecia? Eu produzia milho, a Carol produzia. O quê? O quê? Oi? O que eu produzia? Carne, não sei. Ela era pastora, criava ovelhas, né? Opa.
E aí eu queria negociar com ela, eu precisava comprar o produto que ela vendia e ela queria comprar o meu produto. Aonde que nós iríamos nos encontrar? Eu ia na casa dela, ela ia na minha casa? Não, a gente ia se encontrar num lugar, num centro de comércio, onde todas as pessoas daquela região se encontravam para fazer negócios. E aí isso deu-se o nome de cidade, certo? Por isso que a cidade ela concentra a maior parte da estrutura comercial de uma região, né? As pessoas vão lá fazer, comprar coisas. Eu, por exemplo, eu moro meio fora da cidade, né? Eu falei para vocês. Quando eu quero ir comprar alguma coisa, eu vou lá na cidade. Gente, porque nem iFood tem ali. Isso, né? Eu tenho nem iFood. Nem iFood tem, aqui onde eu moro. Agora começou a vir Uber, assim, mas muito. Não é sempre. Sabe que não tem caixa postal aqui, né, Carol? Não chega tem. carta. Então, um boleto por via carta, assim. Não tem, Na verdade, a Morungaba tem um CEP geral, e aí tu tem que buscar a carta num lugar para onde vão todas as cartas da região. Tá aí, encomenda. Encomenda chega, correio. tipo, Se for pro encomenda correio. se for Sedex ou transportadora, chega. Tá, o correio, não sei se é Sedex, correio normal, chega? Isso, o correio não, correio de carteiro não passa aqui. Gente. Isso Aí é rural. cartas, assim, não chega. Gente, só pra ter um. Porque eu brinquei ali que a iFood não tem. Teve um dia que nós estávamos dando aula, e daí o Vitor bem assim, eu tenho que almoçar e eu não tenho nada em casa. Eu bem assim, chamou o iFood, né? E ele, mas Carol, não tem iFood aqui. Eu, tá. É que pra mim é automático, né, gente? Eu não tenho nada em casa, tá no iFood. Ou tá na entrega, tá em alguma coisa. O que é interessante, então, fixar aqui, gente? Muitos acham que a cidade é prioridade, porque atualmente realmente é. A maioria vive na cidade. Mas antes das cidades existirem, o rural existia. E era o rural que mandava na cidade. Porque a cidade era só um momento de troca, tá, gente? Então, acho que nesse primeiro momento é importante destacar isso daqui com vocês. Muito bem. Então, pessoal, a cidade até então, até esse período aqui, ela servia mais como uma região comercial, né? Mas aí houve um processo, sobretudo lá na Inglaterra, né, pessoal, no século XIX, XVIII, XIX, que foi a Revolução Industrial, a industrialização, certo? E aí, indústrias começaram a fazer parte do cenário da cidade. Além do comércio, começou a aparecer indústria, certo? E muitas pessoas saíram da área rural, saíram do campo e foram morar na cidade. Então, aquela cidade que era pequenininha, que servia só para a parte comercial, ela foi crescendo, certo? Ela foi assumindo outras funções. Então, ao longo da Idade Média também, a cidade serviu para proteger a população das invasões de outros povos, dos bárbaros, etc. Tá? Mas a cidade começou a crescer mesmo e ficar mais parecida com o que a gente conhece hoje, lá pelos séculos 18 e 19, certo? Com o processo de industrialização. O processo de industrialização levou, né, a construção de muitas indústrias para a cidade, gerando empregos, mas também levou à mecanização do campo, ou seja, o campo que precisava de muitas pessoas para se trabalhar, passou a depender menos de pessoas. Então essas pessoas ficaram desempregadas e migraram para a cidade para trabalhar nas fábricas, né? E isso fez com que as cidades aumentassem bastante. Então a cidade, como a gente conhece hoje, ela começou a se constituir mesmo, sobretudo ali pelo século XVIII e XIX. Beleza? Gente, é interessante destacar que o Brasil, ok, ele só vai ser um país urbano, ok, aí já começa a falar do Brasil, a partir ali da segunda metade do século XX, a partir ali, gente, de 60, 70, foi no censo demográfico da década de 70 que se viu que o Brasil, agora a maior parte da população estava vivendo na cidade, ou seja, era algo muito recente. Por que que demorou tanto? Porque ali na década de 60, gente, eu botei o que nós chamamos de Revolução Verde, ok? O que o Vitor falou ali da máquina vir para o campo é quando vem para o campo para nós, entende? Então, se antes eu tinha muitos homens trabalhando nesse campo, agora eu não preciso de tantos. E como uma propriedade está vivendo isso, a outra também está vivendo e a outra também está vivendo. Para onde essa população vai, então, se no campo não tem mais emprego, se agora a máquina ocupou esse espaço? Eles vão para as cidades. E na década de 60, no Brasil, também está crescendo muito a indústria. Por isso que sempre nós falamos que o processo de industrialização brasileiro,
ocasionou o êxodo rural, tal como ocorreu em todas as outras áreas do mundo. Sempre que eu tenho uma industrialização forte, gente, essa industrialização atrai a população, porque ela quer trabalhar, ela acha que a industrialização vai trazer uma oportunidade nova de vida para ela. Mas nem sempre é assim, né, gente? Que nem ali o Vitor falou. De repente, a população sai do campo e vai para a cidade. A cidade está preparada para receber essa população? Não está. A cidade não está preparada, gente. Eram ruazinhas, assim, umas vielas, ok? E agora tem um montão de gente. Antes era só umas casas, agora tem um montão, tem cortiço. Começa a crescer, então, a periferia, começa a crescer as favelas. Por quê? Porque não tem espaço nesse centro urbano. Quanto mais alta a procura nesse centro urbano, mais alto vai ser o quê? O custo de vida. Ah, Sora, mas não tem muito espaço ali. Não, não tem muito espaço. Por isso que a procura está sendo alta. E quando um terreno tem muita procura, o preço do aluguel sobe. Então, a população que chega nesse campo, muitas vezes, é desempregada. Não tem condições de pagar um aluguel, muito menos comprar um terreno. Então, vai ocupar áreas que até então ninguém quer ocupar. Áreas perto de rios, áreas de morros. E por isso que ali, a partir da década de 60, cresce muito o número de favelas no Brasil. Porque essa população está indo para cidades e quer morar nessa cidade, mas não consegue morar dentro do centro. Então, mora na periferia, porque está próxima do centro e é uma área um pouco mais barata, digamos assim. Que ali o governo não vai tirar nesse primeiro momento. Isso aí. Depois a gente fala depois, acho, do déficit habitacional, né, que é exatamente o que a Carol falou. Depois, as cidades, elas passam a não ter preparo para receber tanta gente, né, e esse crescimento todo. E no Brasil isso vai acontecer, né, mais de um século depois de ter ocorrido na Inglaterra, né, a industrialização vai chegar no Brasil, certo? Por isso que a nossa é chamada de industrialização tardia. Industrialização tardia ou periférica. Lá deles é chamada de industrialização clássica tradicional. Tem todos os esquemas de modelos de industrialização. Por isso que nós veio depois. E aqui, pessoal, a gente trouxe uma foto, ó, de Gravataí em 1901 e Gravataí hoje, ó, antes e depois da industrialização. Essa aqui, pessoal, essa imagem aqui é de 1901, ela tem mais de 120 anos, portanto, é uma foto, né? Aqui, ó, atrás, vocês conseguem ver a igreja matriz de Gravataí, né? Estão percebendo aqui, ó? Isso aqui, pessoal, foi uma procissão de Nossa Senhora dos Anjos, que é a padroeira da cidade, né? Muito antigamente. Aqui é onde fica hoje a praça, né? Aqui o Dom Feliciano, certo? Ainda não existia nessa época. Então essa aqui é uma das primeiras fotos de Gravataí de que se tem notícia. E aqui é a Gravataí mais atual, né, pessoal? Não tem nem comparação, não existe... a cidade cresceu dezenas e dezenas e dezenas de vezes nesse período, certo? Porque o que aconteceu nesse período? Houve a industrialização da cidade. A cidade deixou de ser um entreposto de comércio, que era nessa época, em 1901, para ser um polo metalmecânico, uma cidade industrializada, que recebeu muita gente do interior e etc, né? Certo? Então, um exemplo aqui de Gravataí, que aconteceu com várias outras cidades e aconteceu aqui com Gravataí também. Alguma dúvida, pessoal? Vocês já tinham visto essa imagem de Gravataí? Alô Martins perguntou, e sobre a urbanização excludente? Se eu não me engano, tem nesse slide um pouco mais pro final os problemas urbanos, né? Isso, gentrificação, etc. Vamos falar hoje ainda. Mas aquilo que eu falei do centro não está preparado para receber toda essa gente ir para a periferia, porque lá eles conseguem ocupar esse espaço, já não deixa de ser uma urbanização excludente, porque está urbanizando e a população não consegue se colocar ali, mas precisa desse centro. Por que ela precisa? Porque ela precisa trabalhar ali, ela precisa ter a escola que está no centro, ter os postos de saúde, os hospitais. Então, se ela não consegue ali, ela vai para a borda, para a periferia nesse primeiro momento, que é uma urbanização excludente, né? É uma segregação socioespacial. Mas nós vamos falar um pouquinho mais, acho que no final, se eu não me engano. Isso, no final tem os slides sobre esse ponto aí, que é bem importante também, né? Tá, pessoal? E outro ponto importante que a gente precisa ver também são as cidades espontâneas e cidades planejadas. A cidade espontânea, ela não é espontânea porque ela é mais simpática, ela conversa com todo mundo, né? A cidade espontânea, o que a gente também chama de cidade orgânica, certo? É uma cidade que foi feita sem planejamento, tá? Ela foi crescendo organicamente, diga, as pessoas foram chegando, né? Assim como a Carol falava, né? Muita gente foi para um lugar que a cidade não tinha estrutura, não tinha planejamento, ela foi crescendo de qualquer jeito, né? A gente pode pegar um exemplo bem claro aqui, que é Gravataí. Gravataí é uma cidade espontânea.
Por isso que as ruas são confusas, né? Porque a cidade foi crescendo de qualquer jeito, sem que houvesse um planejamento urbano, certo? Então a cidade vai crescendo assim de maneira desenfreada, sem qualquer tipo de planejamento. E essas são a maioria das cidades brasileiras, né, pessoal? Tá? Já cidades planejadas, elas surgem de um planejamento prévio, ou seja, alguém foi lá e pensou, vamos construir uma cidade aqui, né? Aí a pessoa foi lá, fez um projeto das ruas, como é que vai ser. Aí depois esse projeto foi executado, né? E aí depois as pessoas foram morar nessas cidades, né? Então, exemplos de cidades brasileiras planejadas, pessoal, Salvador, tá? Que foi a primeira cidade planejada. Belo Horizonte, Goiânia, Maringá, Brasília. Brasília é o caso mais famoso, né? A gente sabe até quem é que planejou a cidade, né? Que foi Oscar Niemeyer, certo? Brasília é um exemplo de cidade planejada. Alguém pensou lá, Juscelino Kubitschek pensou, vamos construir uma nova capital para o Brasil, vamos fazer uma cidade do zero, né? Por isso que Brasília tem aquelas avenidas largas, né? Tem toda uma estrutura, né? Diferente de outras cidades do Brasil, como por exemplo do Rio de Janeiro, que é uma cidade orgânica e que por isso que, né, tem aquele caos no trânsito, etc. Certo? Gente, só porque uma cidade é planejada não quer dizer que atualmente toda ela é planejada. Eu ia É o chegar seu nisso. início, gente. O início de Salvador foi planejado, mas depois Salvador foi recebendo um monte de gente. Foi crescendo, então tem muitos bairros não planejados. Considere-se uma cidade planejada no seu início. O núcleo dela, o centro dela foi planejado. Alguns bairros podem ter sido planejados. Mas hoje, muitas cidades planejadas não são toda ela, não é toda ela que foi planejada. Brasília, gente, embora muita gente não sempre fale em favela, São Paulo e Rio de Janeiro, Brasília tem muita favela. Gente, Brasília tem muita. Ok? Não é algo planejado. Embora ela foi planejada, o restante, depois que as pessoas vão sendo atraídas por esse centro urbano, por essa cidade, e não vai sendo constituído com um planejamento prévio. Ok? As pessoas vão se colocando organicamente e vão se organizando. Mas isso não tira o título de cidade planejada, tá? No caso de Salvador, né? Esse planejamento que a coroa portuguesa fez, né, na época, em 1549, para ser a capital do Brasil, é onde hoje fica aquele pedaço chamado Pelourinho, pessoal. Aquele pedaço é planejado. Hoje, Salvador é uma cidade de mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, as pessoas foram chegando de vários lugares, foram ficando ali, e hoje a cidade é digamos assim, tanto caos quanto qualquer outra cidade grande do Brasil, né? Aquela parte, a parte planejada é aquela parte histórica, né? Assim como lá em Lisboa, em Portugal também, a parte do meio de Lisboa é uma parte planejada. A Carol falava em Brasília, né, Carol? Eu tava vendo que tem uma favela, acho que é Sol Nascente, em Brasília. Ela já é a favela com a maior quantidade de pessoas. Ela passou a Rocinha no Rio de Janeiro e Paraisópolis, em São Paulo, e já é a maior favela do Brasil. Não duvido. Eu geralmente trabalho com os alunos a parte de povoado. Acho que nós temos aí povoado e populoso depois na parte de... Tem. Lá na aula de população. E eu sempre pergunto assim para os meus alunos, gente, qual unidade, ou Distrito Federal, né? Distrito Federal, unidade federal, ou estado que possui maior número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quem é mais povoado. E daí eu dou opção, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal. Todo mundo coloca São Paulo. E eu digo, gente, tá errado. Onde eu tenho mais pessoas por quilômetro quadrado, ou sendo unidade federativa ou estado, é no Distrito Federal. Gente, o Distrito Federal, ele foi um atrativo no meio daquele centro-oeste que vocês não têm noção. Ele atraiu muita gente. Fora que muitos que foram trabalhar para construir Brasília ficaram por ali e começaram a constituir essas favelas, esses bairros operários, entende? Então, a maioria pensa, foi São Paulo. Não, São Paulo é o que realmente é o estado, unidade federativa, que tem o maior número de habitantes. Mas habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é ali Distrito Federal, que engloba, né, Brasília. É onde eu tenho o maior número populacional morando por quilômetro quadrado. Isso aí. Então aí tá Brasília, né, pessoal? Nosso Congresso Nacional. Vejam que houve um planejamento para fazerem isso, né? Não foi uma coisa assim, vamos lá, vamos construir um prédio. Eles pensaram antes, né? Alguns acham bonito, outros acham feio. Eu, particularmente, não acho bonito, mas isso é gosto pessoal de cada um.
Fato é que foi planejado, foi pensado, foi calculado, né? Toda aquela praça dos Três Poderes, o plano piloto de Brasília, aquilo tudo teve um planejamento, né? A gente consegue ver nas imagens hoje, se a gente vê Brasília, a gente percebe que houve um planejamento para que aquilo fosse feito, né? Certo? Tá? Então foi aquilo que nós falamos, né? Que as cidades elas vão crescendo e elas vão se modificando, se transformam com o tempo. Exatamente. Agora, pessoal, a gente vai entrar nos termos mais importantes dessa aula. Então, atenção, tá? Conurbação, pessoal. O que é conurbação? Alguém sabe? Pessoal, conurbação é quando a área de dois municípios se unem, formando uma única mancha urbana, tá? Aqui nessa imagem que a gente está vendo, essa imagem está englobando dois municípios, tá? Vocês conseguem perceber onde é que é a divisa de um para o outro? Quais municípios estão sendo representados aí? Quais municípios? Vocês conseguem perceber, pessoal, onde é que é a divisa? O Eric falou quais municípios, Gravataí e Cachoeirinha, certíssimo. Muito bem, é isso aí. A gente consegue, pessoal, ver onde é que termina a Cachoeirinha e começa a Gravataí ou vice-versa? A gente consegue analisar isso numa imagem de satélite? Não, né? Porque o que acontece? Cachoeirinha e Gravataí são municípios conurbados. Ou seja, eles têm uma área urbana que se une, que se junta. E isso é conurbação. Conurbação é quando a área urbana de dois municípios elas se unem, se englobam e formam uma única grande mancha urbana. Certo? Ó, haviam dois municípios. Os municípios vão crescendo, 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 e eles se encostam um no outro. E aí eles se juntam. Esta área comum é o que a gente chama de área conurbada, certo? E é o que acontece com Cachoeirinha e Gravataí. Sempre foi assim? Não, Cachoeirinha e Gravataí encostaram uma na outra na década de 80. Tá? Até lá, tinha Cachoeirinha, que já era emancipada, aí tinha uma área territorial de área rural no meio, e depois começava a Gravataí, a área urbana de Gravataí. Hoje não, né? Hoje a gente só sabe que é divisa entre Cachoeirinha e Gravataí porque a gente às vezes decorou ali pela parada 59, a gente sabe que divide. Mas acho que é na 61. Muitos, mesmo morando aqui, acham que a divisória onde separa Gravataí e Cachoeirinha é na 61, porque tem ali escrito Gravataí. Gravataí, botaram mas não é, gente, ali na 59, ali na igreja. Exatamente. Ó, pessoal, exemplos de municípios conurbados, pessoal, que a gente tá falando, ó. Cachoeirinha e Gravataí, ó. É junto, a gente não consegue ver onde começa uma e termina a outra. Outra situação, Porto Alegre e Canoas, ó. E Alvorada ali, Alvorada parece um bairro de Porto Alegre. Alvorada é muito conurbado com Porto Alegre, impressionante, assim, né? Certo? A gente não consegue identificar só sabendo onde realmente divide pra gente ter essa noção mais clara, certo? Mas parece uma extensão da cidade de Porto Alegre. Isto, pessoal, a isto a gente dá o nome de conurbação, certo? Isto é conurbação. Beleza? Dúvidas, questionamentos? Imagem, que ali, ó, Gravataí para Porto Alegre não existe conurbação, gente. Ali na frente não tem nada de casa nem comércio ligando uma cidade a outra. Cachoeirinha para Porto Alegre é a mesma coisa. Eu passo o rio, eu passo a ponte, eu vejo uma área ali de campo, digamos assim, né? Que ali tem pastoreio também, tem plantação de arroz, que não tem esse processo de conurbação entre Gravataí e Porto Alegre, Cachoeirinha e Porto Alegre. Por quê? Porque eu tenho, como vocês gostam de falar, mato. Eu não tenho comércios, casas sendo grudadas uma na outra, igual acontece aqui entre Gravataí e Cachoeirinha, acontece entre Canoas e Porto Alegre, Alvorada e Porto Alegre, entende? Então, sempre que a mancha urbana ficar muito junta, que vocês veem uma mancha cinzenta que não dá para separar um do outro, isso é conurbação. É quando eu não consigo separar um município do outro, porque tudo parece a mesma coisa.
como vocês viram lá naquela outra imagem e estão vendo nessa. Isso mesmo. Então, pessoal, agora a gente vai ver o que é uma metrópole e o que é uma megalópole. Não sei se todo mundo já ouviu falar nesse conceito de megalópole. Metrópole, pessoal, é uma cidade que polariza uma complexa rede de municípios. Como assim? Porto Alegre, pessoal. Porto Alegre é uma metrópole. Por que Porto Alegre é uma metrópole? Vamos dar um exemplo aqui. Vários tipos de serviços. Gravataí não tem Gravataí, certo? Dependendo do que a gente precisa fazer, dependendo do que a gente quer comprar, a gente é obrigado a ir até Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre tem uma rede de serviços e de comércio mais complexa do que Gravataí, certo? Então, Porto Alegre exerce uma influência sobre os municípios próximos. E às vezes nem tão próximos, gente. Às vezes tem pessoal de Santa Catarina, pessoal da fronteira, bem longe, vindo para Porto Alegre, porque só aqui eles vão conseguir, muitas vezes, um atendimento médico. Que nem Gravataí tem quantos hospitais? Um. O Becker, gente. O restante é UPA, tá? Olha Porto Alegre, quantos hospitais tem. Então, muitas vezes, o que não dá para ser feito aqui vai para Porto Alegre, porque lá, sim, tem ali à disposição para a população. Isso mesmo. Então, pessoal, metrópole, tá? É basicamente, né, vamos explicar com mais claro, é uma cidade grande, certo? Que serve como que serve de atração para uma região, onde várias outras cidades da região utilizam aquelas cidades quando precisam de serviços mais complexos. E Porto Alegre é isso. Vamos dar um exemplo. Se eu quiser comprar um carro mais simples, eu posso comprar aqui em Gravataí, né? Mas agora eu ganhei muito dinheiro, tá? Vamos supor, o que não é verdade. E eu quero comprar uma BMW. Eu consigo comprar uma BMW aqui em Gravataí? Ou eu tenho que ir em Porto Alegre? Tem que ir em Porto Alegre, né, pessoal? Aqui em Gravataí eu não vou achar uma BMW para vender. Certo? Esse é um exemplo, né? Eu não tenho dinheiro nem para comprar um carro simples, quem dirá uma BMW. Mas só dando um exemplo para vocês, tá? Ou seja, Porto Alegre me atraiu, porque o que eu queria comprar só tinha em Porto Alegre, na minha região. Certo? Então, as pessoas de outros municípios, elas vão até a capital à procura disso, né? Gente, eu sei que é chato, mas essa palavrinha que está ali no slide que o professor já falou, polarizar, é muito importante, porque muitas vezes ela não aparece como uma cidade atrativa. Não é o atrativo que aparece ali na prova, aparece como uma cidade que polariza. Então, eu sei que é uma palavra chata, uma palavra também tão difícil quanto conurbação, mas é importante você sempre associar o polarizar com a metrópole. Quanto mais importante, quanto mais atrativa for a cidade, mais ela polariza esses serviços, polariza essa população para ir até ela. Isso, a palavra polariza vem de polo. O que é polo? Aquilo que atrai, né? Certo? E então isso é uma metrópole, pessoal. Mas agora, quando nós temos duas metrópoles, certo? E por um processo histórico de ocupação urbana, elas vão fazendo um grande eixo urbano que vão aproximando uma metrópole da outra, a gente chama isso de megalópole, certo? Aqui a gente está dando um caso, tá? Ó, Nova York, nos Estados Unidos, é uma metrópole, né? Todo mundo sabe, uma cidade muito importante. A Filadélfia é outra metrópole. O que aconteceu entre as metrópoles da Filadélfia e de Nova York? Várias cidades grandes começaram a aparecer no eixo entre Filadélfia e Nova York. Essas cidades começaram a se conurbar uma com a outra, de modo que tu vai da Filadélfia até Nova York, passando quase que constantemente por área urbana, certo? Com poucos vazios rurais. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que uma metrópole, ela encostou na outra, certo? Uma metrópole, ela encostou na outra. E aí isso a gente chama de megalópole. Aqui no Brasil, pessoal, as duas maiores metrópoles do país fazem esse processo já, que é Rio de Janeiro e São Paulo, certo?
Rio de Janeiro e São Paulo ainda não é uma megalópole. Tem a metrópole de São Paulo e a metrópole do Rio de Janeiro. Mas o fluxo entre elas é tão intenso, há várias tantas cidades grandes entre elas, há um corredor urbano tão intenso entre elas, que daqui a alguns anos, provavelmente, se elas continuarem crescendo, elas vão se tornar uma megalópole, ou seja, elas vão encostar uma na outra. O processo de urbanização de uma e de outra vai se encostar, vai se encontrar, certo? Dúvida, pessoal, sobre o que é uma metrópole, o que é uma megalópole? Logo depois tem uns slidezinhos também falando, lembrando isso para vocês quando vocês forem rever o material, tá? Isso. Aqui, ó, pessoal, a gente vê o caráter centralizador, né, polarizador da metrópole, tá? E aqui metrópole seria a cidade principal e periferia as cidades da volta. Não periferia favela, tá, pessoal? Aqui nesse caso, periferia é aquelas cidades que estão ao redor, são periféricas à metrópole, tá? Então, como é que a metrópole cresce? A metrópole oferece serviços para quem não mora na metrópole. Ela oferece serviço para uma rede de municípios que fica ao seu redor, que fica próximos ou até um pouco mais longe. Como a Carol falou, né? Porto Alegre oferece serviços para o Rio Grande do Sul todo, né? Pessoas lá de Uruguaiana, do Alegrete, etc., dependendo do que elas precisam fazer, elas têm que vir em Porto Alegre. Então, Porto Alegre oferece serviços para estas cidades. Ao passo que estas cidades oferecem mercado consumidor para Porto Alegre. Ou seja, Porto Alegre está oferecendo serviços para essas pessoas que não são de Porto Alegre, certo? E essas pessoas aumentam o mercado consumidor de Porto Alegre. Então isso faz com que a metrópole polarize muita coisa, certo? A metrópole, ela se enche, porque quanto mais as pessoas procuram a metrópole para fazer serviços, mais serviços ela consegue oferecer. Certo? Então, isso é o que a gente chama de polarizar, certo? A metrópole polariza serviços para uma região. Ali embaixo está escrito, ó, rede de municípios interdependentes entre si, interligados através de fluxos de pessoas, mercadorias, informações de capitais. Fluxos de pessoas, né? As pessoas vão para a metrópole, mercadorias, as pessoas vão buscar coisas na metrópole para levar para suas regiões, para suas cidades, né? Informações, capitais, né? As pessoas negociam, vão comprar, vender coisas na metrópole, né? As pessoas não vão só comprar coisas na metrópole, né, pessoal? Vamos supor uma pessoa que mora no interior, ela leva a sua produção rural para Porto Alegre para vender, né? Em Porto Alegre, vocês devem saber, tem um lugar chamado Ceasa, né? As pessoas que produzem na área rural, no campo, nas cidades do interior, elas levam produtos para Porto Alegre, vendem os produtos que produzem em Porto Alegre e também compram em Porto Alegre coisas que não tem na região de onde elas vêm. Então há todo um fluxo de capital e de mercadoria envolvido nisso, toda uma relação de consumo, né? A gente está dando exemplo de Porto Alegre, né? Mas poderia ser outras metrópoles, poderia ser São Paulo, poderia ser Salvador, poderia ser Curitiba, certo? Poderia ser em outros países, poderia ser Buenos Aires, poderia ser Montevidéu, no Uruguai, certo? Gente, a palavra rede atualmente é muito importante. Rede significa o quê? Que tudo está conectado. Tudo. Então aí, rede urbana, o município não consegue viver sozinho. Ok? Não consegue. Então, ele vai se interligar com outro, que vai depender de outro, que vai depender de outro. Tudo está conectado. Ainda mais hoje, né? Com o avanço das tecnologias, tudo se conecta. Então, o que é uma rede urbana? É essa rede, essa malha urbana, que está toda conectada, que um depende do outro, porque não consegue viver, não consegue suprir as suas necessidades sozinhos. Exatamente. Então, pessoal, a gente está falando de megalópole. Ó. A megalópole ela só existe quando há um eixo socioespacial e populacional que envolve duas ou mais metrópoles. Certo? O que é esse eixo socioespacial e populacional? É o que a gente estava falando. Há uma relação tão grande entre duas metrópoles, um fluxo de mercadoria, de comércio, uma rede, já diria, né, no slide anterior, um fluxo de pessoas, mercadorias e capitais tão grande entre esses dois lugares, que vai formando um eixo populacional entre eles. As cidades que ficam no meio do caminho, digamos assim, nesse interstício entre uma metrópole e outra, elas vão crescendo, vão se urbanizando, até que fica um grande eixo urbano entre uma metrópole e outra, certo? E aí, isso a gente dá o nome
de megalópole, certo? Tá? Elas podem ser nacionais, né? Ou pode ser internacionais também. Pode ter uma megalópole que passe de um país para o outro, né? Certo? Isso também acontece. Por exemplo, Frankfurt, na Alemanha, ela tem uma megalópole com Roterdã, na Holanda, né? Então, são duas metrópoles em dois países diferentes, mas elas são interligadas entre si por uma megalópole que passa por uma fronteira de um país com outro, né? Isso também acontece, certo? Em algumas áreas da megalópole também há processo de conurbação entre as cidades, mas nem sempre é uma conurbação completa, né, pessoal? Pode ser que tenham áreas rurais entre uma metrópole e outra, certo? Mas existe um processo, uma rede de circulação de mercadorias, de produtos, de capitais, de pessoas, que faz com que aquilo já seja uma megalópole, certo? Né? Só para a gente falar de novo, no Brasil ainda não tem megalópole, mas provavelmente daqui a alguns anos, Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas maiores metrópoles do país, elas, com esse processo de conurbação entre elas se tornem uma megalópole, certo? Agora vamos entrar em outro assunto aqui. Entenderam metrópole e megalópole, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Coloquei ali no chat a chamada também, tá? Quem não tá acompanhando, tá ali. Beleza. Então, tem uma pergunta aqui para vocês. Na sua opinião, para ter uma região metropolitana, é obrigatório uma metrópole, que uma metrópole faça parte dela, sim ou não? Eu posso ter uma região metropolitana sem ter uma metrópole? Ou eu não posso? O que vocês acham? Um de cada vez, né, pessoal? Falando todos juntos. O Eric acha que precisa de uma metrópole. O Eric tá sempre participativo. Obrigada, Eric. A Grazi diz que a região metropolitana seria a região de influência de uma metrópole. Ou seja, precisa então da metrópole. Legal, um raciocínio legal. É isso? Ninguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém? Então ambos disseram que sim. Coloca aí então. Gente, não precisa. Região metropolitana é um nome dado para uma rede totalmente interdependente entre si, que recebe então um aval do Estado Maior, né, para isso. Mas não precisa. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul duas regiões metropolitanas. A região metropolitana de Porto Alegre e a da Serra Gaúcha. E a da Serra Gaúcha, a cidade sede é Caxias do Sul, que não é uma metrópole. É uma cidade, né, capital nível regional B, né? É isso? É. Isso, capital regional nível B. Ou seja, ela não é uma metrópole. Ela tem uma influência gigantesca naquela região, mas ela não é uma metrópole. E ela faz parte de uma região metropolitana. Então, gente, pode falar. Não, pode terminar, pode terminar. Então, muitos acham que para ter uma região metropolitana precisa ter metrópole. Não, gente. Precisa ter uma cidade muito atrativa que polarize muito as outras na sua volta. Tanto que, assim, ó, Carlos Barbosa, antes do pessoal de Carlos Barbosa ir direto para Porto Alegre, ele vai procurar as coisas em Caxias do Sul. Se não tiver em Caxias do Sul, daí ele vai para Porto Alegre. Então, a principal cidade deles é Caxias do Sul. Eles vão procurar ela antes de procurar Porto Alegre. Se não tiver ali, daí sim eles vão para Porto. Então, pessoal, também importante falar, né? Eu acho que vai aparecer no próximo slide aí, que região metropolitana, para ser uma região metropolitana, ó, aqui, ó, pessoal, é a nossa hierarquia urbana, ó, metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centro de zonas e centros locais. Tá? O que é isso aqui? Antes de explicar, né, o que precisa para ser uma região metropolitana. Uma cidade, pessoal, ela pode ser
caracterizada, de acordo com o IBGE, tá? Nessas 5 classificações. Ela pode ser um centro local. O que é um centro local? Ela serve de atrativo só para cidades próximas ali, certo? Pode ser um centro de zona, pode ser um centro subregional, uma capital regional ou uma metrópole. Vou dar um exemplo. Uma pessoa mora no Chuí, tá? Mora no Chuí, que é uma cidade no extremo sul do Rio Grande do Sul. Se o que ela precisa, ela não encontra no Chuí, ela vai em Rio Grande. Rio Grande, que é uma cidade um pouco maior. Se não tiver em Rio Grande, ela vai em Pelotas, certo? Que já é um centro subregional. E se não tiver em Pelotas, aí sim ela vem na metrópole, que é em Porto Alegre. Ou seja, existe uma hierarquia urbana. Aqui, a gente que mora muito perto de Porto Alegre, a gente não consegue perceber isso, porque o que não tem aqui, a gente já vai direto em Porto Alegre. Mas as pessoas que moram no interior, elas têm cidades polo que exercem influência sobre aquela região, né? Dando um outro exemplo, por exemplo, vamos supor, eu moro em Restinga Seca, que é uma cidade na região central do estado. Qual é a cidade grande que tem mais serviços perto de Restinga? É Santa Maria, certo? Tu sai de Restinga Seca e vai em Santa Maria. Se o que tu precisa tu não encontra em Santa Maria, aí sim tu vem em Porto Alegre, certo? Existe um processo, né? A gente pode dar outros exemplos também, sei lá, na Serra, né? Vamos supor ali, aqui até voltando para a região de Caxias do Sul, tá? A pessoa mora em Monte Belo do Sul, tá? Que é uma cidadezinha bem pequenininha. O que não tem em Monte Belo do Sul, que é uma cidade bem pequenininha, a pessoa procura em Bento Gonçalves, que já é uma cidade maior, é um centro de zona, certo? A pessoa não encontra o serviço em Monte Belo do Sul, ela vai para Bento Gonçalves. Mas aí em Bento Gonçalves também não tem o que ela precisa. Aí sim ela vai ir para Caxias do Sul. E se ainda assim em Caxias do Sul ela não encontrar o que ela precisa, ela vai vir para Porto Alegre. Então percebam que é uma hierarquia urbana. Eu vou numa cidade um pouco maior, se o meu serviço não estiver nessa cidade, eu vou para outra um pouco maior, e se ela não tiver aí, sim, eu vou para outra um pouco maior. Certo? Então por isso a gente cria essa hierarquia urbana. Beleza? E aí, pessoal, voltando a falar da região metropolitana, do que é uma região metropolitana, tá? Vocês viram ali, né, que uma região metropolitana não precisa ter uma metrópole, mas o que uma região metropolitana precisa ter para ser uma região metropolitana? Nossa, tá quase terminando o tempo. Uma região metropolitana, pessoal, precisa ter uma lei que a crie, certo? Não é uma região metropolitana se não tiver uma lei que cria ela, tá? Se não tiver uma lei que cria uma região metropolitana, não é uma região metropolitana, mesmo que hajam características, certo? Conurbação, bababá, uma cidade maior que exerce influência sobre outras, certo? Se não tiver lei, não é região metropolitana, tá? A região metropolitana, ela depende de lei. A região metropolitana de Porto Alegre foi criada por uma lei de 1973, e a de Caxias do Sul, que a gente viu ali, ela é bem mais recente, ela é de 2013, tá? A região metropolitana da Serra Gaúcha. Então, região metropolitana é quando vários municípios com estreitos laços comerciais, de serviços, né, e alto fluxo de pessoas entre eles, geralmente com conurbação, eles formam uma região, né? E aí, quando isso acontece, o legislador, o Estado, vai lá e pensa, não, esses municípios, eles formam uma região metropolitana. Aí eles vão lá e criam uma lei criando uma região metropolitana, certo? Isso é uma região metropolitana. Não basta serem vários municípios na volta de um grande município, certo? Tem que ter uma lei que a crie, tá? Isso é fundamental também. Existem propostas, né, pessoal, de criar outras regiões metropolitanas no Rio Grande do Sul. Uma delas é no litoral. Se vocês forem lá na praia, vocês vão ver que Tramandaí é conurbado com Imbé, que é conurbado com Xangri-Lá, que é conurbado com Capão. E existe uma grande mancha urbana, né, de municípios, onde há um alto fluxo de pessoas entre eles, pessoas morando num município trabalhando em outro, que é uma coisa que é bem comum em regiões metropolitanas, né? Tem laços comerciais,
municípios que exercem influência, que polarizam serviços dentro da região. Então, tem características de região metropolitana. Mas é uma região metropolitana? Não. Por quê? Porque não há uma lei que diga que aquela região é uma região metropolitana. Certo? Então, região metropolitana, para existir, ela precisa ter uma lei que a crie. Beleza? Isso aqui é fundamental também. A gente saber. Dúvidas, pessoal? Quer comentar alguma coisa, Carol? Foi bem explicado que eu não tenho nem palavras. Então, ótimo. Certo, pessoal? Vamos ver se vai dar pra gente. A gente tá no final do tempo, né? A gente deixa o resto para outra aula ou a gente termina agora, será? Deixa eu ver quantos tem. Não, não dá pra tudo. Já é 58, né? Então vamos terminar por aqui. A gente entra nessa parte dos problemas, né, sociais na próxima aula. Os problemas sociais causados pelo processo de urbanização, né? Uma colega até comentou, né? Se a gente deixa para a próxima aula, a gente continua E falando daí vai sobre entrar a segregação, tô dando uma olhada. Daí sim nós isso. vamos ter a segregação, a exclusão, né, socioespacial. Nós vamos ter o crescimento das favelas. Problemas ambientais relacionados a isso, né? Então podemos deixar para a próxima. Gente, alguma dúvida, algum comentário sobre a aula, por favor, tá ali o link da chamada, vou colocar de novo para quem não se atentou. Tá? É importante. E daí o restante eu vou colocar ali até onde nós somos, né? Os slides acabando agora. Nenhuma dúvida, comentário? Acho que o próximo prof já tá aí ou não? Tá de boa. Foi tranquilo, né, gente? Tendo em vista a última aula que foi de cálculo, eu acredito que essa daqui foi muito tranquila. Alguém aí teve dificuldade de fazer o cálculo lá de escalas? Ou conseguiram lá fazer as atividades lá que nós deixamos nos slides? E aí teve muita dificuldade? Lembrando, na última aula foi cálculo em cima de cálculo.